vamos pelo menos começar a falar no SUAS, Sistema Único de Assistência Social. O SUAS é muito mais leve para entender, gente. Sabem por quê? Porque o SUAS foi feito à imagem e semelhança do SUS. Então, a gente tendo bem entendido o SUS é fácil. Vamos lá, vamos ver o SUAS. Então, o Sistema Único de Assistência Social tem antecedentes, tá, gente? No Brasil, houve uma preocupação do poder público com a assistência social, que se manifestou inicialmente no governo Vargas, quando foi criado, em 1937, o Conselho Nacional de Serviço Social e, em 1942, a Legião Brasileira de Assistência, LBA, que era aí um espaço das primeiras damas, né? A LBA foi fundada pela primeira-dama Darcy Vargas. O seu objetivo era ajudar as famílias dos soldados brasileiros que tinham ido lutar na Segunda Guerra, porque é bem isso, né? O homem sai, vai lutar na guerra, a família fica a descoberto. Então, foi criada com essa finalidade. Ela se aproximava do sistema corporativista que estava em implantação naquele período, mediante o apoio da Federação das Associações Comerciais e da Confederação Nacional da Indústria, ambas que existem até hoje. E, com o final da guerra, se tornou um órgão de assistência às famílias necessitadas em geral, né? Aqui a professora Graça esqueceu uma crase e um S. Podem corrigir aí. Nas décadas seguintes, a assistência social ficou sob responsabilidade da iniciativa privada, com o predomínio das obras católicas, porque a assistência social passou a ser coberta pelo conceito de caridade cristã e, portanto, voltadas àqueles que precisavam da caridade, os pobres e os miseráveis. A aproximação do Estado com o tema assistência social foi demorada, né? A oferta de serviços assistenciais pelos governos era apenas subsidiária e geralmente por intermédio de financiamentos a entidades e organizações privadas, e não havia um sistema, né? Não havia uma prestação direta do Estado. Então, no próximo slide, a gente vai ver que, logo em seguida, isso mudou. Por quê? Porque na Constituição Federal de 88, houve um passo decisivo em direção às mudanças estruturantes na política de assistência social, ao instituir o tema como parte da Seguridade Social. Portanto, né, a assistência social passou a compor o tripé da Seguridade Social, que tem uma base na saúde, uma base na assistência e outra na previdência, né? Então, esse tripé, inclusive equiparando a assistência à saúde e à previdência, é que levantou, né, fez ascender a política pública de assistência social. E a Constituição Federal de 88 reconheceu a assistência social como uma área de política pública, garantiu o direito de acesso das parcelas mais pobres a serviços e à renda, independentemente de contribuição à Seguridade. Além disso, a Constituição rompeu com a exigência do vínculo empregatício contributivo na estruturação e concessão de benefícios previdenciários aos trabalhadores rurais. E trouxe uma inovação, que foi a criação do benefício de prestação continuada, o BPC, e a organização institucional fundamentada na descentralização da execução das ações. Então, estão vendo? Aí ainda é desconcentração, porque é descentralização da execução. E depois
a assistência social vai caminhar para um sistema onde se descentralizam também as decisões, né? A assistência social passou a configurar um sistema de proteção social junto com a Previdência Social e a saúde. E a Constituição propôs formas novas e mais amplas de financiamento com a criação do orçamento da Seguridade Social. Então, a Seguridade Social, composta por saúde, assistência e previdência, passou a ter um orçamento próprio. Então, vamos passar para o nosso próximo slide. E aí a gente vê que a Constituição Federal de 88 prescreve no seu artigo 203 que a assistência social será prestada a quem dela necessitar, independentemente de contribuição à Seguridade Social, independentemente, né? E terá por objetivos a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice. O amparo às crianças e adolescentes carentes, a promoção da integração ao mercado de trabalho, a habilitação e reabilitação das pessoas portadoras de deficiência e a promoção de sua integração à vida comunitária. Porque vocês sabem, né, gente? As pessoas com deficiência, elas vivem escondidas, a gente nem vê as pessoas, né? Então, elas não são integradas à vida comunitária. Isso é muito importante, essa integração, para que elas se desenvolvam. E a garantia de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa portadora de deficiência e ao idoso que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção ou de tê-la provida por sua família conforme dispuser a lei. Então, aí também aconteceu uma coisa muito importante, gente, que com isso houve a constitucionalização do piso dos benefícios sociais, a garantia de um salário mínimo. E na Constituição, a partir da Constituição, é que se estabeleceu isso como um piso, salário mínimo. Pois bem, vamos ao próximo slide, onde a gente vai ver. Então, vamos passar ao próximo bloco, né? Vamos passando ao próximo bloco, onde a gente vai estudar a LOAS, Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei 8742 de 1993. Então, vocês veem que o SUS teve a sua lei orgânica lá em 1990, né? 3 anos antes da LOAS. E por isso serviu de modelo também. O artigo 1º da LOAS define assistência social como um direito do cidadão e um dever do Estado, sendo parte da política de seguridade social não contributiva. Então, o Estado deve prover os mínimos sociais e a assistência social é realizada por meio de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade para garantir o atendimento às necessidades básicas do indivíduo. Os objetivos da assistência social, segundo o artigo 2º da LOAS, compreendem proteção social, vigilância socioassistencial e defesa de direitos, né? Então, proteção social com vistas à garantia da vida, redução de danos e prevenção da incidência de riscos, assegurando todos os objetivos específicos dispostos no artigo 203 da Constituição. A vigilância socioassistencial, que tem a intenção de analisar territorialmente a capacidade protetiva das famílias e nessa capacidade, a ocorrência de vulnerabilidades, de ameaças e de vitimizações e danos. Então, gente, isso que de fato acontece dentro da família, que vai desde
a violência doméstica contra as mulheres, contra os idosos, contra os deficientes e os abusos também, né? Os abusos que acontecem. Então, é a ideia de que é preciso que haja uma vigilância com relação às famílias e com relação ao ambiente também, né? A defesa de direitos que visa garantir o pleno acesso aos direitos no conjunto das provisões socioassistenciais. Então, vamos para o próximo slide, onde a gente vai tomar conhecimento dos princípios. Então, a gente viu os objetivos, agora estamos vendo os princípios, que estão no artigo 4º da LOAS. Bom, então, primeiro, a supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências da rentabilidade econômica. Então, a necessidade social é mais importante que a rentabilidade econômica. Segundo, a universalização dos direitos sociais para tornar o destinatário da ação assistencial alcançável pelas demais políticas públicas, né? Então, não é só a assistência que é direito, a saúde é direito, a educação é direito, tem uma porção de outros direitos. Então, a ideia é uma ideia de integralidade, né? Dos direitos sociais. O respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a benefícios e serviços de qualidade, bem como a convivência familiar e comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade. Olha, minha gente, até a LOAS, havia no Brasil uma coisa absolutamente ridícula, que era o seguinte, quem buscasse um benefício social tinha que apresentar um atestado de pobreza. E aí eu pergunto, como que se atesta a pobreza? A pessoa tinha que ir a um cartório e pagar ao cartório para ter um atestado de pobreza. Agora, uma pessoa que não tem dinheiro nem para comer, como é que ela vai pagar um cartório para ter um atestado de pobreza? É muito ridículo isso, né? Muito irracional. Bom, o quarto princípio é a igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de qualquer natureza, de sexo, de cor, de origem, e garantindo-se a equivalência das populações urbanas e rurais, porque até a Constituição de 88 não havia, as populações rurais não tinham direitos, porque o direito era muito ligado à carteira assinada, e no meio rural não se assinava carteira. Quinta, a divulgação ampla dos benefícios, serviços e programas de projetos assistenciais, bem como dos recursos oferecidos pelo poder público e dos critérios para sua concessão. Então, vamos prosseguir, que aí a gente vai ver, né, os objetivos do SUAS, que reafirmam a descentralização, estabelecem a ação integrada entre os 3 níveis da federação e apontam a diferenciação dos níveis de gestão. Muito parecido com o SUS, né, gente? Descentralização, ação integrada entre União, Estado e município e níveis de gestão diferenciados. Houve uma mudança com a resolução CNAS número 33, que estabeleceu a norma operacional básica do SUAS. Também o SUAS teve NOB, né? A NOB SUAS 2012, no seu artigo 2º, enuncia de maneira mais detalhada que a LOAS os objetivos do SUAS. Então, primeiro, consolidar a gestão compartilhada, o cofinanciamento e a cooperação técnica entre a União, Estados, Distrito Federal e municípios, de modo que, de modo articulado, operam a proteção social não contributiva e garantem os direitos aos usuários. Estabelecer as responsabilidades de cada um deles, né, dos entes federativos,
na organização, regulação, manutenção e expansão das ações de assistência social. Definir os níveis de gestão de acordo com os estágios de organização da gestão e ofertas de serviços pactuados nacionalmente. E aí continuamos no próximo slide com os objetivos do SUAS, onde a gente tem o objetivo 4º, orientar-se pelo princípio da unidade e regular em todo o território nacional a hierarquia, os vínculos e as responsabilidades quanto à oferta de serviços, benefícios, programas e projetos de assistência social. Respeitar as diversidades culturais, étnicas, religiosas, socioeconômicas, políticas e territoriais. Reconhecer as especificidades, iniquidades e desigualdades regionais e municipais no planejamento e execução das ações. Aí está de novo aquela questão do que diz que a federação é desigual, né? Então, isso cria dificuldades, né? Assegurar a oferta dos serviços, programas, projetos e benefícios da assistência social, integrar a rede pública e privada com vínculo ao SUAS de serviços, programas, projetos e benefícios de assistência social. Quer dizer, deve trabalhar conjuntamente o público e o privado. Implementar a gestão do trabalho e a educação permanente na assistência social. Estabelecer a gestão integrada de serviços e benefícios e afiançar a vigilância socioassistencial e a garantia de direitos como funções da política de assistência social. Então, minha gente, vocês veem que, de fato, como diz o começo dessa parte sobre a NOB de 2012, detalhou muito mais os objetivos do SUAS. Então, vamos ver no próximo slide os princípios organizativos que estão no artigo 3º da NOB, né? Essa é a NOB de 2012. Então, a universalidade, todos têm acesso, todos têm direitos, a gratuidade dos serviços, a integralidade da proteção social, a intersetorialidade, por quê? Porque a assistência social depende da saúde, depende da previdência, depende da educação, depende de uma série de outras ações intersetoriais. E a equidade. Equidade, gente, não é a mesma coisa que igualdade, tá? Igualdade é quando todos são iguais perante a lei. A equidade é quando se trata iguais os iguais e diferentes os diferentes, ok? Então, isso é muito importante. Não é a mesma coisa. Equidade e igualdade não são a mesma coisa e o princípio organizativo do SUAS é a equidade. Então, vamos para o próximo slide, onde... já concluímos? Então, concluímos por aqui. Ok. Então, gente, muito obrigada por hoje. Nós retornaremos em breve com outros aspectos do SUAS e de outros sistemas de programas nacionais de políticas públicas, ok? Então, até breve.